Buemba, 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 meus amigos. Este vídeo tem duas bombas, uma atrás da outra, as duas sobre saídas. Por mais que você, torcedor, esteja interessado mais, eu imagino, para saber sobre chegadas, tem duas saídas de atletas que, de certa maneira, dividem as opiniões do torcedor tricolor, né? O que eu posso afirmar é que ambos tem uma parcela considerada de haters, né? Como se fala hoje, assim, na internet. E a gente vai destacar essas informações, evidentemente, comentando-as. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, meus amigos. A primeira informação é sobre ele, Rezende. Segundo nosso querido Jailson Baraúna, informação que saiu lá no BNews e que foi propagada e difundida pela nossa galera da FB Bahia City, Yokohama Marinos e Macau, né? Made in Google Translator. O volante Rezende está de saída do Bahia para o primo japonês. O destino deve ser o Yokohama Marinos. Rezende tem 31 anos e chegou no Bahia em 2022. Essa é a notícia de Jailson Baraúna, nosso querido Bará, lá no BNews, sobre o atleta. Primeiro, né, vou trazer aqui o meu destaque. Era inevitável que isso viria a acontecer. O tempo passa e se o atleta não acompanhar o processo evolutivo do time, ele acaba ficando para trás. É um movimento até natural dessa nova realidade que vive o Bahia. Eu acho que um exemplo claro disso é Nicolás Acevedo. Passou por um problema grave de lesão, ficou um bom tempo fora, voltou no ritmo intenso e melhorou seu nível de jogo. Melhorou se dedicando no dia a dia. Isso foi revelado já por Rogério Ceni, que depois das atividades Acevedo ficava treinando, trabalhando, porque o próprio Acevedo entendia que ele tinha uma limitação com a bola no pé na hora de construir o jogo. E para poder alcançar Caio Alexandre, ele teria que pelo menos ter o nível de Caio Alexandre, porque ele ia conseguir sair na frente com a capacidade de destruição, de marcação que ele sempre demonstrou ter. Acevedo evoluiu, progrediu, melhorou com a bola no pé. O gol do Bahia contra o Corinthians, o primeiro gol de Jean Lucas, começa com um passe por dentro de Acevedo que acaba clareando tudo para Juba. Juba encontra Gilberto, Gilberto encontra Jean Lucas e o gol acaba saindo. Então Acevedo evoluiu, acompanhou o ritmo do time e conseguiu aí hoje ter esse status de titular. Hoje ele é titular. E quando não for titular vai ser uma peça extremamente importante vinda do banco de reservas. Rezende, ele não conseguiu uma série de haters no Bahia à toa, né? Foram jogos com lances capitais em que ele acabou prejudicando, de certa maneira, a construção do resultado. O último mais marcante assim foi o do clássico Bavi, do brasileiro do ano passado, segundo turno lá no Barradão, em que ele acaba falhando ali, a bola sobra para Raul Cáceres que faz o gol. E isso se tornou algo frequente, corriqueiro, e com isso o Rezende foi perdendo naturalmente espaço. Eu não quero aqui apontar o dedo e falar que tudo é responsabilidade de Rezende. Às vezes há uma limitação mesmo e quando o time sobe muito nível, sobe muito sarrafo, é difícil de acompanhar mesmo que o cara tome as iniciativas necessárias para tentar evoluir, se desenvolver. E dito isto tudo, e eu entendendo que era necessário uma saída em algum momento, justamente pela necessidade de subir o nível, é importante ter gratidão. É importante destacar a trajetória de Rezende vestindo a camisa do Bahia. Jogador muito importante nesse processo de transição. Sempre foi um cara muito tranquilo na dele, não costuma responder o torcedor. É um cara de grupo, um cara que tem um carinho de todos ali, isso é nítido, isso é claro. E um cara que passou por tudo no Bahia, né? Conseguiu subir da segunda para a primeira divisão em 2022, sendo uma peça importantíssima. Vindo do Azures, conseguiu, nesse primeiro momento na Série A, dar a sua ajuda, dar a sua contribuição ali em 2023. Jogou de lateral esquerdo, jogou de zagueiro, jogou de volante e conseguiu deixar seus gols, deixar sua marca. É um cara que sai, sem sombra de dúvidas, com selo de validação do torcedor, né? Com o carinho do torcedor pela contribuição que ele deu. Então, Rezende deve estar indo para a equipe do Yokohama Marinos e eu acho que é mais do que justo a gente trazer esse reconhecimento pelo desempenho dele até aqui. Outra saída provável do Bahia é a de Cauli Oliveira. Ontem Cauli acabou ficando de fora da lista de relacionados e ficou de fora dessa lista, segundo informações da assessoria de comunicação do clube, por conta de um desconforto, né? Depois ele treinou normalmente, a Gabriele Gomes inclusive soltou isso aí nas redes sociais,
E hoje sai essa informação do nosso parceiro Neto, da CBTV, a informação exclusiva dele, de que Cauli Oliveira está de saída do Bahia. O atleta não foi relacionado por estar negociando a saída do tricolor. Até tudo se resolver, Cauli não deve jogar, tá? Então, Cauli está sendo negociado. E aí vem o dilema, né? Vai ser para um time brasileiro? São Paulo chegou a se interessar. Vai ser por empréstimo ou por opção de compra? A gente fica com algumas dúvidas, né, querendo entender o que efetivamente pode vir a acontecer. Eu já falei em outras oportunidades com outros jogadores, e no caso de Cauli, reitero, porque eu acho que no caso dele pesa mais ainda, né? Não estava rendendo no nível ideal no Bahia, já não só nessa temporada, né, mas em 2024 também, né? Em 2023, né, ele não vai conseguir repetir no Bahia, eu acredito, as atuações que teve, o nível de jogo que alcançou em 2023, por uma série de fatores. Mas eu acho que ele pode contribuir muito em outro clube da Série A. Eu acho que Cauli, em vários clubes da Série A, conseguiria ali ter um nível bom de protagonismo, se recuperar a confiança, porque não é um jogador ruim. Você pode ficar pé da vida com o Cauli, com a forma como ele se comporta no campo, chamar ele de preguiçoso, falar um bocado de coisa. Mas é inegável a qualidade que o Cauli tem, ele já demonstrou isso em muitas oportunidades, né? Não só em 2023. Até nesse período de instabilidade, rendendo abaixo, ele tem seus lapsos de genialidade, né? Então é um cara que, se recuperar o bom nível de jogo dentro do cenário do futebol brasileiro, pode ajudar muito alguma equipe da Série A. E a gente tem que ser mais estrategista e até, vou falar a verdade, egoísta nesse sentido. Então não negociaria ele com o time da Série A, a não ser que o Bahia seja muito bem remunerado por isso, né? E não vai ser o caso do São Paulo, por exemplo, que foi quem se interessou por ele, querendo um empréstimo com opção de compra. São Paulo, eu acho que dificilmente vai alcançar o valor que o Bahia deseja, que o Bahia quer negociar o atleta, e o próprio Bahia deu esse recado, né? Falando que queria duas peças cruciais de São Paulo, Rafael, que foi importantíssimo ontem no triunfo do São Paulo contra o Flamengo, e o próprio Marco Antônio, né? Marcos Antônio, inclusive o Valentim Furlan trouxe a notícia aí de que o São Paulo pede 25 milhões de euros, né? 155 milhões de reais por Marcos Antônio, que o valor foi informado por Rui Costa, José Boto, né? Do diretor de São Paulo para o diretor do Flamengo, em reunião agora à tarde. Seria em reais a maior venda da história do Tricolor, né? Então, assim, o São Paulo, ele não vai facilitar para liberar o Marco Antônio. Então, eu trago essa informação só como um complemento para a gente poder ter dimensão de que realmente São Paulo não deve ser o destino. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Para Cauli, a mesma coisa de Rezende, um 2023 de altíssimo nível, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, assim, top 3 meio-campistas do futebol brasileiro, com tranquilidade. Fez magia na Fonte Nova, encantou o torcedor do Bahia, construiu uma legião de fãs. Eu sou um dos admiradores do futebol de Cauli Oliveira, mesmo que tenha minhas ressalvas e muitas críticas, sobretudo nesses 2 últimos anos a ele. Mas é isso, né? Eu acho que chegou num estágio que, apesar dele poder contribuir ainda, é melhor para todas as partes ter esse desafogo, né? O Cauli teve muitas oportunidades para poder reconquistar a confiança e não conseguiu, né? E a gente fica naquele dilema, até quando vai? O Bahia tá caminhando, o trem tá vindo avionado, as coisas estão progredindo, os atletas estão evoluindo, o estilo de jogo vai se tornando mais complexo, e quem não acompanhar esse processo, não dá pra gente ficar tendo pena e esperando, né? Essa é a realidade, infelizmente. Então, essa é a situação envolvendo o Cauli Oliveira. Se realmente sair do Bahia, não sei quais vão ser os moldes. É um cara que, apesar de tudo, sai pelas portas da frente porque deu uma grande contribuição. É um cara que fez magia na Fonte Nova em 2023 e certamente será lembrado por isso. Eu acho mais do que justo ser lembrado por isso. O que é que você acha dessas saídas? Fala pra mim aí nos comentários, o espaço está aberto pra gente interagir e resenhar. E lembre-se, com a Nuvem você só ganha. Quer ter desconto na sua conta de energia, até 25% de desconto se a sua conta supera R$200. Baixe o aplicativo da Nuvem, o Nuvem App, utilize o cupom SOUBAHIA. Com esse cupom, SOUBAHIA, tudo junto, você ganha uma camisa oficial do Esquadrão na hora de fazer o seu cadastro na Nuvem. Baixe o aplicativo, Nuvem App, com a Nuvem você só ganha. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Obrigado pela audiência até aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Maior Nordeste. E você?